Então, na nossa aula de hoje, nós iremos continuar trabalhando e estudando a questão do espaço agrário mundial e do Brasil. Então, na nossa última aula, a gente falou da importância da agricultura, as formas de plantio, os modelos agrícolas, e nós vimos também a questão da biotecnologia, como a biotecnologia tem ajudado na agricultura por meio da intervenção nos transgênicos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar rapidamente das principais áreas agrícolas do mundo, Nós já vimos que a agricultura comercial é aquela que mais ganha destaque e investimento no mundo, com a produção de commodities, nós já vimos porque devido à balança comercial. Então, a questão comercial agrária no mundo, ela tem uma história, Em 1947, por exemplo, houve o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é o GATT, que depois acabou se transformando na OMC, a Organização Mundial do Comércio, e por fim, em 1994, a assinatura de acordo para solucionar disputas comerciais agrícolas. Por que isso acontece? Porque os países desenvolvidos, os mais ricos, eles têm uma série de subsídios dados aos agricultores dos seus países, Então, o que acontece? Os agricultores desses países desenvolvidos, eles acabam tendo certas vantagens no comércio internacional, porque, por exemplo, alguns países garantem, inclusive, a compra da sua produção, coisa que não acontece nos países subdesenvolvidos. Então, muitos países desenvolvidos têm, de certa forma, uma prática protecionista, E isso vem gerando diversas discussões na OMC, Organização Mundial do Comércio, pois desfavorece o comércio mundial. Um produto, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, acaba saindo para o agricultor, mas de forma mais competitiva, do que propriamente para os agricultores dos países subdesenvolvidos, que vão ter a sua produção, vão ter maiores perdas, eles vão ser menos competitivos no mercado internacional. Tá? Bem, continuando. Outra questão sobre a produção, as principais áreas agrícolas do mundo, Temos uma caracterização entre os grupos de países agrícolas no mundo. Nós temos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, Geralmente os países subdesenvolvidos vão ter uma prática agrícola voltada para a exportação de produtos primários. Como assim? Os produtos vão ser basicamente in natura, Em alguns casos, países como o Brasil fazem o processamento do produto e vendem, como suco de laranja, por exemplo. Tá? Mas a maioria dos países subdesenvolvidos vão exportar o produto in natura, sem ser industrializado. Isso acaba gerando o quê? Gerando um ganho menor, porque o produto, quando é manufaturado, ele acaba tendo um maior ganho em termos de valor de venda. Já os países desenvolvidos vai predominar aquele produto trabalhado, industrializado, são países industrializados. Então, os produtos agrícolas lá, muitos deles são para abastecer a própria indústria, e quando eles exportam um determinado produto, esse produto é exportado na forma de alimento já manufaturado. Como, por exemplo, a gente está vendo na imagem, a gente tem a maçã in natura à esquerda, já o país desenvolvido exporta o suco de maçã. Estão entendendo a diferença? Então, essa questão de manufaturar acaba agregando valor ao produto. Tá? E isso, então, a gente vê que na agricultura e na pecuária também, entre os países, nós vamos ter desigualdades, Vamos ter também uma divisão internacional do trabalho, de certa forma, onde os países subdesenvolvidos vão exportar produtos de menor valor agregado, enquanto os países desenvolvidos vão exportar produtos com maior valor agregado. Isso aí vai impactar nas suas economias. Então, e aí nós vamos ver agora as principais áreas agrícolas do mundo, Por mais que países desenvolvidos, eles são países muito industrializados, a indústria e o comércio são as principais atividades econômicas, muitos países têm forte tendência agrícola, como por exemplo os Estados Unidos, países europeus como a França, o Canadá. O Japão importa mais, mas também tem uma agricultura voltada para o plantio de arroz. A Austrália, principalmente na exportação de lã, E a Nova Zelândia também tem um perfil parecido com o da Austrália, com a exportação de lã e outros produtos de origem agropecuária. Tá? Mas qual é a diferença? Esses grupos de países, a agricultura e a pecuária dele é praticada com alto investimento tecnológico, o que vai trazer para essa agropecuária um maior rendimento na produção. Certo? Então, os países desenvolvidos eles ganham mais com a agricultura e a pecuária porque eles investem em tecnologia.
certo? Então a agricultura pecuária deles é altamente intensiva e altamente tecnológica, tá? Já as outras áreas agrícolas, como os países subdesenvolvidos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma agricultura mais rudimentar, apesar que países como o Brasil têm melhorado bastante nesse quesito nas últimas décadas. Tá? E dentro das principais áreas agrícolas do mundo, vamos ter cadeias produtivas do agronegócio, certo? Uma tendência de elevar a mecanização, a irrigação e biotecnologia, um aumento da boa infraestrutura voltada para a tecnologia e armazenamento. Esses são os países ricos e apresentam essas características. Mas os países subdesenvolvidos, eles começam a trazer também essas tecnologias. Só que as regiões mais pobres, como a América Latina, América Central, América do Sul, Ásia e África, né, mais pobres, a gente vai ter uma atividade mais primária, né, baixo índice de mecanização. Algumas regiões são voltadas com maior mecanização, irrigação, tecnologia, e pouca infraestrutura de armazenamento e logística de transporte, como é o caso do nosso país. Às vezes a gente planta soja, tem grande produtividade, mas a gente não tem o escoamento com competitividade, certo? Então os países mais pobres, eles têm essa dificuldade de serem competitivos com os países desenvolvidos, que têm uma prática mais tecnológica, enquanto nós, países subdesenvolvidos, temos baixo investimento em algumas áreas, principalmente logística de transporte e infraestrutura de produção. Continuando a nossa aula, e agora nós vamos começar a falar um pouco do espaço agrário brasileiro. Hoje nós não vamos falar sobre conflitos agrários, que eu irei falar no próximo vídeo, tá? O espaço agrário brasileiro, né? A gente, como nós já vimos, de certa forma, já citei no nosso primeiro vídeo, o espaço agrário brasileiro tem uma tendência a voltar os melhores solos para a produção de exportação, agricultura moderna para exportação. E quem alimenta a população brasileira com produtos de subsistência, alimenta como alface, o arroz, é a produção interna do pequeno produtor familiar. Tá? 80% da produção mundial é feita pelo pequeno produtor, aquela produção que abastece as pessoas, que atende às necessidades das pessoas. E no Brasil isso não é diferente. Tá? A maior parte da nossa produção que atende os nossos supermercados, atende a alimentação da população, vem do pequeno produtor. Tá? Então a gente vai falar um pouco do espaço brasileiro. Ok? Da agricultura no Brasil. Né? Mais importante atividade econômica, isso é verdade. Ela ainda é a principal atividade econômica, principalmente nas últimas crises. A gente está vendo que o nosso PIB vai ter queda esse ano, em 2020, mas na agricultura isso não está acontecendo. A agricultura é a única atividade econômica que cresceu, inclusive na pandemia do Covid-19. Certo? Então, nos últimos anos, a atividade, a agricultura e a pecuária são atividades que mantêm seu crescimento mesmo em momentos de crise. Tá? Ela tem a importância de fornecer alimentos, como já disse a vocês, e esse fornecimento vem principalmente da agricultura familiar. São fontes de matérias-primas para a indústria, nós já falamos, e geração de empregos e receitas. Apesar que com a mecanização, essa geração de emprego cai muito. Tá? E no Brasil nós temos a briga, não é uma briga, mas assim, a relação de como o governo trata a agricultura comercial, que é aquela moderna para exportação, e as lavouras familiares. O agricultor comercial, o agronegócio, ele tem muito mais incentivos do governo, inclusive apoio político, do que as lavouras familiares, certo? Sendo que as lavouras familiares é que vão atender as necessidades da população brasileira. A agricultura comercial é mais voltada para a exportação. Mas vamos lembrar, essa exportação traz divisas para o Brasil, dólar, né? O que faz a nossa economia manter mais equilibrada, a nossa balança comercial mais equilibrada. Então, por isso que o governo dá mais atenção para a agricultura comercial do que para as lavouras familiares. A agricultura no Brasil, né, tem a sua história ligada, por exemplo, nosso primeiro plantio, de certa forma, foi a cana. Nós tivemos o ciclo da cana como monocultura no Nordeste, depois nós tivemos café na região do Sudeste, cacau e algodão na região do Maranhão e o cacau na Bahia, e soja e laranja, né, principalmente na região centro-oeste, no século XXI, é um destaque na região centro-oeste, que é o nosso celeiro agrícola, tá? E a laranja, o estado de São Paulo lidera na produção. Só que a nossa produção tem sempre um problema, né? A nossa tem a questão da produção agrícola rudimentar, com pouco investimento, principalmente nos pequenos produtores. O Brasil tem a posse da terra no Brasil, é um outro problema, um outro entrave na nossa produção, porque a terra no Brasil é mal distribuída, a gente tem muita terra na mão de poucas pessoas e algumas delas são latifúndios improdutivos, grandes propriedades rurais improdutivas, certo? É uma atividade que gera riqueza, porém essa riqueza concentra
é concentrado na mão de poucas pessoas e o poder político também concentrado na agricultura comercial, que tem maior influência no governo. Já a agricultura, outro aspecto da agricultura no Brasil, né, com a crise do petróleo em 73, houve um endividamento externo do país, certo? Aí a exportação, o governo voltou mais para essas exportações, né, e buscou-se também um abastecimento das agroindústrias, com o intuito de elaborar melhor este produto agrícola. O governo trouxe subsídios, né, incentivos fiscais, mais para a grande produção, porque tinha que aumentar a exportação. Por isso que o governo atende mais o grande produtor do que o pequeno produtor. Houve um incentivo também com a crise do petróleo, com a questão do pró-álcool, né, a fabricação de álcool para substituir o petróleo no mercado interno. Ocorreu a modernização agrária, principalmente na região centro-oeste, o que elevou a intensificação do êxodo rural, impactando naquilo que a gente chama de urbanização, né? O aumento do desemprego no campo, gerado pela mecanização, atrelado a uma estrutura fundiária mal distribuída, o que vai acontecer? A gente vai ter o famoso êxodo rural, levando as pessoas para a cidade. E aí vamos ter os problemas urbanos, que foi uma matéria que nós já estudamos, certo? Continuando. E a nossa agricultura é influenciada por vários fatores, tá? Principalmente fatores naturais, o nosso clima é tropical, né? Mas tem variações desse clima tropical em todo o território, certo? E nós vamos ver as características de cada região. A região sudeste tem um clima tropical de altitude, né, geralmente voltado mais para hortaliças, né, e teve a expansão da cultura cafeeira, né. Já no Nordeste nós temos a questão da seca que impacta, mas impacta na produção, com destaque para a produção de cana, por exemplo, mas a gente tem o solo de Massapê, que é um solo muito produtivo. A região sul a gente encontra o clima subtropical, e região de terra roxa, desenvolvimento de agricultura de café e algodão, e a região norte, né, está escrito errado, depois a gente corrige, região norte, nós temos também o avanço da fronteira agrícola devido à questão da Amazônia. Por isso que a Amazônia hoje está sendo desmatada, porque a agricultura está avançando para a região da Amazônia. Então agora vamos começar a falar as principais áreas de produção do Brasil. Região sudeste, mais importante de produção agropecuária, né? Nós temos principalmente o plantio para atender as necessidades da região, das cidades da região, que é a região mais urbanizada e populosa do Brasil. Tem uma grande concentração industrial, né, e humana. Nós temos várias propriedades rurais destinadas à agroindústria, né, cana, café, laranja, leite, né, e outros produtos. A pecuária é semi-intensiva, tá, com grande uso de tecnologia, certo? E produção leiteira. As principais áreas de produção é o Centro-Oeste Paulista e o Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, ok? Já nas outras regiões do Brasil, na região sul, foi a primeira região a se plantar soja no Brasil, né, e apresentar uma agricultura moderna e diversificada. Tem um grande investimento, né, em tecnologia. Santa Catarina se destaca pelas numerosas propriedades de policultura, que planta várias coisas diferentes, propriedades familiares, né, e produção de milho, arroz, fumo e suínos. Paraná se destaca na troca do café pelo algodão, né, e a diversidade de culturas e plantio de trigo também, a maior região produtora de trigo no Brasil. E o Rio Grande do Sul foi a primeira região a se plantar soja, também se planta trigo, né, o destaque para a questão das vinícolas, né, o plantio de uva nas regiões serranas e produção de vinho, né, e a pecuária extensiva, né, principalmente devido à pradaria, né, na região dos Pampas Gaúchos. Continuando a nossa aula, a região Nordeste se destaca como uma das principais regiões econômicas de valor produzido e mão de obra empregada, né, apesar de práticas agrícolas assim com menos tecnologia, perdão. Né, a região se divide em 4 zonas: zona da mata, agreste, sertão, que é a região do Centro-Oeste, é a região, né, o grande celeiro agrícola brasileiro, com alto índice de mecanização e voltado para a exportação. Isso aconteceu principalmente a partir da década de 60 e 70. Hoje é a região que produz tanto para a indústria quanto para a exportação, com plantio de trigo, soja, milho, algodão, carne, né? Ela atende principalmente ao mercado externo
e a carne também, tanto o mercado nacional quanto o mercado externo. 1/4 do rebanho está no Centro-Oeste. Tá? Então, o Centro-Oeste brasileiro, a atividade agropecuária é a principal atividade econômica da região. Tá? Aí tem alguns destaques para a região do Pantanal com criação de gado, né? A topografia plana favorece, e também áreas de agrícolas na região de Campo Grande, Dourados e Mato Grosso. Tá? Mas vamos guardar, a região Centro-Oeste é o grande celeiro agrícola do Brasil e principalmente pratica uma agropecuária voltada para a exportação. E a região norte, predomínio da floresta amazônica, isso né, a gente não vai ter grandes destaques, né, para atendimento tanto de exportação quanto para o mercado interno, mas é uma região que tem aumentado isso e infelizmente a consequência disso é a destruição da Amazônia, né? Tem uma participação muito relativa, tá? Como eu disse a vocês, os principais produtos da região são mandioca, arroz, banana, milho, cana-de-açúcar, dendê, né? Destaque para a zona Bragantina, onde se tem plantio de pimenta que foi introduzido por japoneses lá no século XIX. Tá? O Brasil é o 5º maior produtor de pimenta do reino, né? Maior produtor mundial. Criação de gado com baixo rendimento, porque é muito mais gado solto. E a região de Roraima e Ilha de Marajó se destaca a pecuária de búfalos. Tá ok? E a importância da agropecuária brasileira, né? No mundo e no Brasil, né? O Brasil tem o 2º maior rebanho mundial, né? O primeiro é a Índia, tá? O 2º maior rebanho de frangos do mundo, o primeiro é a China. O 2º maior rebanho de suínos do mundo, o primeiro é os Estados Unidos. Então você pode ver que o Brasil tem uma importância no mercado internacional, né? Principalmente na exportação, né, de produtos agrícolas. No Brasil, há a predominância da pequena e média unidade produtora, que são os pequenos produtores, porém o dinheiro se concentra na mão dos grandes produtores. E muita da produção agrícola brasileira também abastece a agroindústria para atender a população. Tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até mais.